Querida futura casa, eu sei que você deve estar muito ansiosa para nos receber. E acredite, o sentimento é mútuo. Então, sem mais delongas, eu lhe apresento seus três novos tutores: Milena, Ricardo e eu, Nathan. Daí, assim, para acalmar um pouco os nervos e me dar uma pausa de todo o arrastar de caixas de papelão dessa mudança, resolvi te contar a nossa história, que logo mais será sua também. Mas acho que não seria justo fazer isso sozinho, já como toda boa história, a nossa começa com um copo de caipirinha e um empurrãozinho do acaso. Olha, Caseta, eu não concordei muito com esse lance de escrever carta, mas como eu já tomei um banho e estou aqui com a minha latinha de cerveja, eu vou abrir essa sessão, tá? Não liga pra ela não, cara. Posso chamar assim, né? Eu acho que nós já somos íntimos, inclusive. Eu vi que o Nathan já apresentou a gente, mas pode nos chamar de Rick, Lena e Neide. Todos os nossos amigos chamam a gente assim. Mas voltando ao assunto, eu acho melhor eu começar com essa grande fofoca, já que eu era o mais sóbrio quando tudo aconteceu. A Lena e eu, a gente estava comemorando o nosso primeiro ano de namoro. E pra agitar um pouquinho as coisas, ela montou um grande jogo da verdade e desafio que consistia em basicamente muito álcool. Mas, como todo bom pisciano, eu adicionei umas demonstrações de afeto público ali no meio também para equilibrar, né? Daí, a gente passou o dia fazendo pequenas, grandes declarações de amor durante a rotina e respondendo perguntas bestas sobre nosso relacionamento. E você deve estar se perguntando, Caseta, mas cadê o álcool, Milena? É aí que tá o pulo do gato. Toda vez que a gente não cumprisse um desafio ou errasse uma pergunta, virávamos uma dose. Exatamente. A gente andou o dia inteiro com a garrafa de cachaça na mochila. Mas não demorou muito até o tiro sair pela culatra e eu ficar bebaça. Até hoje tento lembrar quem disse eu te amo primeiro. E, pra minha sorte, eu lembrei. Eu tava ganhando o jogo de lavada, claro, né? Como vocês já devem ter notado. Mas como eu não sou uma pessoa ruim, eu deixei ela escolher onde passaremos o resto da noite. Mas pra surpresa de absolutamente ninguém, a Lena escolheu o nosso bar favorito. Mas pra tristeza dela e pra minha felicidade, o tal do bar tava fechado pra dedetização. Mas ela não desistiu fácil não, viu? Especialmente quando a gente viu uma plaquinha lá de happy hour de caipirinha no bar vizinho. Hoje eu paro para lembrar e acho graça de toda a situação, mas naquele dia eu não estava nada bem. Trabalhava o dia inteiro para segurar as pontas em casa e os poucos centavos que me restavam guardava para publicar meu livro. Já tinha alguns projetos mofando na gaveta e estava determinado a dar um primeiro passo para essa nova carreira. Porém, eu vi minha única fonte de renda sumir das minhas mãos quando fui demitido por, abre aspas, tratar um cliente de forma inadequada, fecha aspas. Claro, o cara vem com um comentário transfóbico e eu que pago o pato. Típico. Então, enquanto eu esperava o segundo dos 2 ônibus que eu pegava para voltar para casa, vi no celular que um barzinho próximo estava fazendo um happy hour de caipirinha. E como eu já estava no inferno, decidi abraçar logo o capeta. Aproveitei bastante a noite. Dancei, bebi, beijei na boca e até fiz amizade com a atendente do lugar, a Beth, uma senhorinha por volta dos seus 50 anos, que parecia ligada na tomada a todo momento. O engraçado é que entre um copo e outro de caipirinha, ela comentou que sua filha estava frustrada por não achar ninguém para trabalhar no seu café recém-inaugurado. E quase como um milagre, a sobriedade bateu no momento em que eu vi a luz no fim do túnel. Foi dito e feito. Ela ligou para a filha e com um passe de mágica eu estava empregado de novo. Quer dizer, quase, né?
A senhora havia me falado que eu precisava estar na cafeteria às 8 da manhã. Então eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Corri o mais rápido para casa para descansar. Casita, o que nosso queridíssimo Natan não se lembra foi que durante essa corrida ele esbarrou em mim e me deixou ensopada de caipirinha. E para piorar a situação, eu estava indo dar em cima dele, porque o bonito do Rick tinha me desafiado a fazer isso. A noite quase tinha acabado aí. Mas respirei fundo, enchi meu copo mais uma vez e puxei o Rick para dançar comigo. Em poucos minutos, eu já tinha esquecido de tudo. Só adicionar aqui com tudo, a Lena quer dizer tudo mesmo. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher naquela noite, mas vamos dizer que se tivesse um levantamento de copo nas Olimpíadas, ela seria a grande campeã invicta. Daí, quando o sol queimou um pouco o álcool, eu comecei a pedir garrafa de água ao invés de vinho, né? Sabe, só pra ter alguém minimamente consciente pra manter a gente vivo, né? Então, quando eu percebi que a gente estava quase entrando em horário comercial de novo, uma senhora que trabalhava lá no bar veio me perguntar se eu conhecia a moça que estava dormindo no banheiro. A minha única reação foi rir de nervoso. Mas com muito esforço eu consegui meter a Lena no carro pra gente meter o pé. Daí o que aconteceu depois foi que ela acordou no meio da viagem clamando por um café. E já dava pra notar que a ressaca tinha batido, né? E como eu também mataria pra comer o misto quente naquela hora, eu mudei a rota da viagem e a gente foi parar na cafeteria mais próxima. Agora, Casita, vem a parte em que eu te dou 3 chances para tentar descobrir quem estava trabalhando naquele café. Sim, eu sei que parece clichê de filme, mas quando a gente chegou na cafeteria, Natan estava lá no balcão esperando nosso pedido. Eu nem percebi de primeira. Corri pro banheiro para jogar uma água no rosto e fazer xixi. Mas quando voltei para a mesa, Rick estava com um sorriso rasgado no rosto. E você pensa que ele deixou essa passar? Nunca! Ele cismou que eu não tinha cumprido o desafio e que era o momento perfeito para me redimir. Obviamente eu disse não. Mas quando eu me dei conta, já estava no balcão olhando aquele rostinho bonito. Não sei o que me fez ganhar o número de celular do Natan naquele dia. Certeza que eu não estava no meu auge da sedução, mas o importante é que eu voltei com um guardanapo com aqueles 9 dígitos. O que posso dizer? O Rick fala que estávamos predestinados a acontecer. O Natan fala que foi uma bela poesia do universo. Mas eu acho que foi uma puta cagada mesmo, viu? Mas independente do que foi, eu fico feliz que tenha acontecido. E o resto é história, sabe, cara? A gente conversou pela internet por um tempo, o papo super fluiu. Eu lembro até que o Nate ficou meio tímido no começo, mas pra ser justo, era uma ideia nova pra todo mundo mesmo. Daí começamos a sair pra vários rolês diferentes, compartilhar momentos e dar vários beijos no meio tempo. Então quando eu dei por mim, ele já fazia parte da nossa rotina. Aquele gostinho do café no beijo dele à noite, quando chegava do trabalho, já era especial demais. E antes que você pergunte, sim, rolou pedido de namoro com pétalas e tudo mais. A Lena queria uma coisinha simples, mas eu sabia que o que a gente estava fazendo ali estava longe de ser simples. Então eu fui brega, nível comédia romântica dos anos 2000, sabe? E ele disse sim, acredita? A gente chorou, bebeu, transou, foi ótimo. Vem sendo ótimo, na verdade. E vem mesmo. Depois que esses dois decidiram jogar minha vida de pernas pro ar, tudo vem melhorando. Não me entenda mal, foi um processo lento, demorado, e ainda recebemos olhares feios quando perguntam e quem namora quem. Mas a gente se ajuda, se fortalece, sabe? E foi com essa energia que consegui publicar meu primeiro livro, um sucesso. E com essa grana eu consegui comprar essa casinha. Veja só.
Bom, a gente tem que terminar tudo aqui. Espero que você tenha conseguido conhecer um pouquinho da nossa história. E não se preocupe, casa. A gente vai chegar com todo o maior amor do mundo para te transformar em um lar. Se você souber olhar, o reino de Cariraxá.